Boa noite, amados irmãos da Igreja Batista Nova Aliança em Japeri. Hoje começamos a nossa primeira jornada de cultos em casa sem a igreja aberta. Eu não tive tempo suficiente para planejar esse culto, de maneira que hoje ele vai sair sem fundo musical. Tem um barulho aí no fundo que é o ar-condicionado ligado, sim. Vai ter um cachorro ou outro gritando, latindo aí no fundo, mas eu quero mais do que qualquer acabamento de mídia. Eu quero estar edificando a igreja do Senhor, abençoando a sua vida e edificando o seu coração com a palavra de Deus. Eu peço para você abrir comigo agora o texto que está em Êxodo, capítulo 12, nós leremos os versos 1 ao verso 11. Êxodo, capítulo 12, leremos do verso 1 ao verso 11. Amém? Vamos dar início? Diz a palavra: E o Senhor falou mais a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais, um cordeiro para cada casa. E se a família for muito pequena, cada para um cordeiro, que ele e seu vizinho mais próximo o tornem segundo o número de almas. Cada homem, conforme o seu comer, fará a conta para o cordeiro. Vosso cordeiro será sem defeito, um macho de 1 ano. Vós o tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mesmo mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tarde. E tomarão do sangue e o colocarão nas 2 ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne naquela noite assada ao fogo, e pão ázimo, e com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido com água, mas assado com fogo, a sua cabeça com os pés e suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até amanhã seguinte, e o que restar disso até amanhã seguinte queimareis com fogo. Assim o comereis com os vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés e os vossos cajados na mão. E o comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou o Senhor. Amados no Senhor Jesus, esse texto é a narrativa da instituição da Páscoa. Deus instituindo a Páscoa e como ela deveria ser executada. Com cordeiro, se você não tivesse condições de ter um cordeiro, você chamaria um vizinho e dividiria o cordeiro com seu vizinho. E o cordeiro teria que ser proporcional. Eu acho muito interessante aqui uma coisa interessante, né, nesse texto, proporcional à sua fome. Diz o texto, olha devagarzinho depois, de acordo com a tua fome.
Se a tua fome for pequena, um cordeiro pequeno. Se a tua fome for grande, um cordeiro maior. Desde que seja de 1 ano, né? Que está no texto. Mas ele fala a proporção que tem que ser o cordeiro. Mas esse não é o cerne da questão, esse não é a questão que queremos abordar nessa noite, nesse estudo, nesse culto, nessa mensagem. Mas queremos falar deste episódio, o que ele tem a ver com os momentos em que estamos vivendo. Esse texto que nós acabamos de ler, ele foi muito utilizado nos últimos dias, através da mídia social, para dizer que você deveria ficar em casa, que você não deveria ser super crente corajoso. Deixa eu acertar aqui a câmera, eu acho que está um pouquinho afastado. Melhorou, né? Melhorou? Vamos treinando, depois a gente vai aperfeiçoando. Então, melhorou. Então falou que você tem que ficar em casa. E não falou que teria que ir para algum lugar. Por que você deveria ficar em casa? O texto responde: porque naquela noite o Senhor ia passar com o espírito de morte e mataria todos os primogênitos. E aonde a casa estivesse com os umbrais e as vergas das portas, com o sangue do cordeiro, ali a morte não teria êxito, não poderia passar, porque aquela casa estava separada. O que esse texto tem a ver com a realidade que nós estamos vivendo no momento? Eu creio que tudo. É uma recomendação do Senhor, que estejamos confinados, né, dentro de nossas casas. Eu digo uma recomendação do Senhor porque são as autoridades que estão falando isso. E elas, segundo as Escrituras Sagradas, elas são constituídas por Deus. Não há nenhuma autoridade que exista que não seja constituída por Deus. Então, se uma autoridade está dizendo para você ficar em casa, é porque você deve ficar em casa. Porque se você não ficar em casa, você não está desobedecendo à autoridade, mas você está desobedecendo a Deus. E vou mais além. Quando você desobedece às autoridades e a Deus, você tem as consequências. Aqui poderia ser israelita ou não, mas se não estivesse dentro de casa, se o umbral e as vergas da porta não estivessem manchadas com o sangue do cordeiro, não havia proteção, ou seja, Deus não poderia fazer nada. A garantia de Deus em proteger o seu povo estava em que os seus fizessem aquilo que Deus havia mandado. E a ordem era comer o cordeiro dentro de casa. Então, se alguém resolvesse comer o cordeiro na esquina, lá na esquina não tinha umbral nem verga de porta. Então, a morte passaria e levaria o primogênito daquela família. Então, quando nós somos guardados pelo Senhor, quando que nós somos protegidos pelo Senhor? Quando nós acatamos os seus ensinamentos. Então, a nossa proteção agora não vai ser em fazer uma vigília prolongada dentro da igreja. Não vai ser fazer um clamor de oração no centro e em praça pública. A nossa proteção agora é fazer aquilo que as autoridades estão mandando fazer. E o que as autoridades estão mandando fazer? Fique em casa. Eu ia gravar esse vídeo dentro do meu carro, onde não tinha barulho de ar-condicionado, onde eu ia procurar uma rua deserta e onde eu ia ficar até mais à vontade, que até o quarto da minha própria casa eu estou gravando dentro do meu próprio quarto. Mas eu percebi que não. Como é que eu vou falar de uma mensagem que você precisa ficar em casa gravando ela dentro do carro? O carro está lá na rua, eu não tenho garagem, o carro fica na rua, está sendo guardado ali, e ali ficará a noite toda, porque eu não estou utilizando, porque estou obedecendo ao que posso, a palavra de Deus. Claro e evidente que uma vez ou outra vai ter que ter uma saída,
mas para comprar alimento e só. Eu estou fazendo muitas reuniões através de videoconferência e é a forma que a gente está encontrando para se ver livre desse problema que assolou o mundo. Mas vamos pensar nessa noite sobre essa obediência, que ela perpassa esse texto bíblico. Tem tantos outros textos que vão falar que a garantia da bênção de Deus está quando você está debaixo da palavra de Deus, debaixo da obediência àquilo que Deus nos envia. E eu quero aproveitar este momento para pensar com você, meu amado. Talvez, digo eu no dizer de Paulo, digo eu e não o Senhor, talvez esse momento o qual estamos vivendo não seria um presente de Deus para a população mundial? Misericórdia, pastor, estão morrendo muitas pessoas, mas o mundo está parado. Quanto tempo que nós estamos falando sobre essa questão? Precisamos parar, precisamos dar um tempo. Vocês sabem que eu sou viciado em corrida. Ontem eu corri. Procurei correr só por ruas desertas, onde não tinha gente nem carro, correndo risco, fui correndo. Mas o Espírito Santo do Senhor hoje falou comigo, nem isso. Nem isso. Então, a partir de amanhã, sabe onde eu vou correr? Aqui no meu apartamento. Você é maluco, pastor? Não, eu vou subir e descer a escada. Eu moro no quarto andar, subo e desço a escada num horário que não tenha passagem de pessoas. Aqui são um apartamento por andar. Nós só temos 3 apartamentos ocupados dos 4. A hora que eu tiver todo mundo dormindo, sem acesso de sobe e desce, eu vou estar ali fazendo minha ginástica, em obediência a Deus. Eu quero saúde? Quero, mas acima de tudo eu quero obedecer a Deus. E eu estava analisando ontem, enquanto corria, eu estou citando a questão da corrida, que eu estava analisando, as pessoas estão obedecendo. Eu passei em vários bares, em ruas principais, não deu para correr o tempo todo em rua secundária. Os bares estavam bem mais frequentados do que normal. Alguns estavam fechados. Eu moro num bairro que a partir de terça-feira o pessoal já sextou. É aquela balbúrdia, aqui tem muito barulho aqui em Olaria. Quando eu vou para Japeri, é uma benção. O barulho é muito menor. Então, eu percebi uma coisa. Que presente é esse, pastor? O presente de você ficar com os seus. De você ter um tempo para os seus. Para ficar em casa. Quem quer ler livro, ler livro. Quem quer ver televisão. Mas aproveitar o momento do caos para adquirir alguma coisa boa. Romanos 12:2 vai dizer que não vos conformeis com este século, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu fico perguntando, diante de uma situação igual essa, qual é a vontade de Deus? Que as pessoas morram? Claro que não. Mas uma coisa eu posso tirar de razão, de lição. A gente está tendo o presente maior, que é parar. O mundo está enlouquecendo. As pessoas estão cada vez mais ansiosas e por conta da ansiedade estão deprimidas e estão vivendo cada vez mais agitadas, cada vez vivendo com menos qualidade de vida, mais aflitas, mais discussões, mais atribuladas, não param para pensar em nada, tomam decisões sem pensar em nada, irreflexão pura, irresponsabilidade pura. Então, nós estamos num momento desse de corre-corre. E a hora que aparece uma peste, que ela tem uma característica única,
é que se você ficar em casa, você não transmite para outras pessoas. E a gente aprendeu com a China que esse deve ser o procedimento. A gente aprendeu com a Itália, os vários vídeos que são enviados. Fique em casa, não queiram passar pelo que nós, italianos, estamos passando aqui. E então a gente entende que este momento, que é para alguns de aprisionamento, é também um momento para você descansar. Eu vi membros, eu faço contato diariamente com todos os membros da minha igreja. Você que está aí me escutando nessa hora, um de vocês, 2, 3, 4, nesse dia, eu tive contato. E um dos contatos que eu tive com um de vocês é que um de vocês não está indo nem trabalhar. Só sai de casa para uma emergência. Já comprou um kit, eu também comprei meu kit. Passei na farmácia ontem, comprei o gel, comprei o álcool, a Roberta fez o álcool gel, tem aqui as máscaras. A luva não precisa, porque passou o gel, matou o micróbio, a bactéria. Mas a minha orientação pastoral nesse primeiro culto em casa, essa primeira mensagem, é que você acate as autoridades competentes, porque diz a Escritura que elas foram constituídas por Deus. E o desacato a uma autoridade competente é um desacato a Deus. Outra coisa, que você pare e pense o propósito de Deus, se não há nenhum propósito definido por Deus para estarmos todos presos dentro dos nossos lares, se não unir mais as famílias, unir mais as pessoas, para que tenhamos um tempo nosso. Chega de shopping, chega de praça, chega de Maracanã lotado, chega de Uber lotado, Uber não, ônibus lotado, chega de trem lotado. Eu vi uma foto da Rosane indo para o trabalho, o trem vazio. Ah, que bom! Que bom o quê, pastor? Que bom que não tivesse vírus e que a gente ficasse 40 dias em casa assim, sem vírus, né? Mas só é essa forma que Deus conseguiu para parar a população do mundo inteiro. Eu estava vendo Taiwan. Taiwan não tem um único caso de coronavírus. Ainda não tem nenhum caso, até a última vez que eu vi. Mas lá as fronteiras já estão todas fechadas. Para quê? Para que se cumpra o que está nessa palavra. Estão todos dentro de casa e fecharam as portas. As fronteiras são as portas de entradas de uma nação, estado ou município. Já é de conhecimento de alguns, daqui do Rio já não pode chegar até Miguel Pereira. Já está tendo um bloqueio ali na BR, na RJ. Então, para quê? Para preservar a coisa que está mais aqui no centro, na região metropolitana, Rio, Niterói, São Gonçalo, Caxias, Belford Roxo, Japeri está dentro da região metropolitana. Não entre, não avance para Vassouras, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Resende, Angra, enfim, é uma contenção, né, de pessoas, é um aprisionamento, uma liberdade que está sendo limitada por um momento determinado, e que oremos nós que esse momento seja o mais breve possível, que não dure tanto tempo como durou e ainda está durando na China, que não dure tanto tempo como durou e já está durando na Itália, mas que principalmente que a gente possa extrair deste momento que nós estamos vivendo, extrair coisas boas. O que eu posso fazer de bom? Eu agora mesmo vou fazer uma instalação que eu tenho que fazer aqui em casa, e eu acho que já não vai dar mais, né, cada horário, vai fazer barulho e pode reclamar. Mas amanhã eu vou fazer.
eu tenho que botar uma grade aqui, eu tenho um gato no quarto andar, já caiu 2 vezes, coitado. Está vivo ainda. São 7 vidas mesmo. E aí eu já botei a grade lá na janela da sala e agora eu vou botar na do quarto. Mas eu vou fazer alguma coisa que eu não faria no corre-corre. Estou organizando as coisas, vendo calendários, agendas, tudo. Organizando a vida. Então extraia. Vai ver a sua horta, como é que está. Se não tinha, faça um. Mas tente neste momento, não deixar o pânico, não deixar o medo assolar o teu lar. Antes, faz desse tempo um tempo de oração, um tempo de unir a família para orar junto. Conta nesse corre-corre, né? A gente fica sem esse tempo. Aproveite ao máximo aquilo que pode ser uma praga, e também pode ser um presente de Deus. Nós nunca sabemos como Deus age e por que Deus age. O salmista vai dizer: quem poderá entrar na mente de Deus? Quem poderá entrar na mente de Deus? Não podemos. Então a gente não consegue entender as questões todas que Deus opera no mundo, o porquê, o propósito de Deus. Pessoas vão morrer, gente. Pessoas vão morrer. Mas algo de bom está acontecendo no mundo nesse exato momento. E o que eu quero extrair de bom é: o mundo parou. O mundo precisava parar. O Brasil precisava parar, o estado do Rio de Janeiro precisava parar, o município do Rio de Janeiro precisava parar, o município de Japeri precisava parar e, principalmente, eu, você, a tua, a minha, nossa família precisava parar e ficar mais dentro de casa. Esse é o maior presente que essa peste está nos proporcionando. E que você glorifique a Deus, dê graças a Deus por esse momento, não pela peste, mas dê graças a Deus, porque nesse exato momento, através de um momento tão ruim que é uma peste, nós possamos extrair a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesta hora, encerrando esta mensagem. Pai, eu te dou louvor, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, fazer um ato profético, como está escrito em Êxodo capítulo 12. Como lemos, que o sangue do Cordeiro, o sangue precioso do Senhor Jesus, seja vertido nos umbrais e nas portas de todos os membros da Igreja Batista Nova Aliança, para os proteger de todo o mal. Eu quero estender essa bênção a todos os moradores do Beira-Rio, de Japeri, do Rio de Janeiro, do estado do Rio e do Brasil e do mundo. Que alcancemos essa bênção, essa graça de termos a proteção do sangue precioso sobre as nossas vidas. Guarda-nos de todo o mal. Faz com que entendamos a tua vontade nessa hora, que possamos acatar o que as autoridades estão dizendo, lavar as mãos, aumentar a imunidade, tomar vitamina C, descansar mais. Senhor, que nós possamos obedecer a Ti, que cada um que está ouvindo essa oração possa obedecer, entender que esse momento é um presente de Deus para dar livramento aos seus, e que nós possamos estar debaixo da Tua proteção, e a proteção da Tua palavra é o que nós oramos e já Te agradecemos, em um nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e guarde todos os membros da Igreja Batista Nova Aliança. Fique com Deus. Até domingo. Domingo eu vou trazer um estudo na hora da Escola Bíblica Dominical. Tentem escutar na hora. Hoje você não vai escutar, que já vai chegar atrasado. Mas tentem escutar bem na hora, que aí a gente cumpre o nosso propósito na hora do culto, ter um culto dentro do lar. Amém? Que Deus o abençoe e te guarde.